Ok, meus amigos, vamos voltar aqui. Falávamos da federalização dos crimes contra os direitos humanos, uma expressão que nem todos os autores gostam em sede doutrinária, mas é uma expressão bastante utilizada também pela doutrina, né? Alguns não gostam, mas outros tantos utilizam essa expressão. Por que federalizar? Porque, volte comigo aqui para a tela, olha só. Vamos compreender que nesse inciso 5A, o que é que nós temos aqui? Nós temos que compete aos juízes federais processar e julgar as causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. Então, obviamente, não são todas as causas relacionadas a direitos humanos, até porque, se fosse todas as causas relacionadas a direitos humanos, iria quase tudo para a Justiça Federal. Né? A questão não é essa. A questão é as causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º. E o parágrafo 5º trata de quê? Bom, o parágrafo 5º, só para a gente entender o que é que motivou o legislador constituinte derivado aqui, quando ele inclui esse parágrafo 5º no artigo 109. A questão era o seguinte, meus amigos, é que o Brasil começou a ser responsabilizado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí vamos entender o seguinte, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, tem muita gente que não entende qual é o funcionamento da Corte, mas a Corte Interamericana de Direitos Humanos, meus amigos, primeiro, ela não revisa processos das instâncias nacionais. Então não existe isso de uma decisão do Supremo e cabe recurso para a Corte Interamericana. Isso não existe. Isso não existe. Não é uma corte acima da jurisdição nacional. Tá? O que é que faz a Corte Interamericana de Direitos Humanos? Ela julga o país pela violação aos direitos humanos. Então o que está em jogo quando tem um processo na Corte Interamericana não é o mérito. Né? Então, assim, houve uma grave violação dos direitos humanos. Por exemplo, o Brasil foi levado a julgamento, a título de exemplo, foi levado a julgamento na Corte Interamericana de Direitos Humanos por conta do massacre do Carandiru. Né? A título de exemplo. Veja, a Corte Interamericana de Direitos Humanos não vai julgar se as pessoas envolvidas eram culpadas, inocentes, não é isso. Né? O que é que a Corte vai julgar? Se o país adotou com uma postura ativa ou omissiva, né? Uma positiva ou omissiva, né? Comissiva ou omissiva, a violação aos direitos humanos. Então, independentemente do mérito ali do processo, quem é o autor, quem é o responsável, quem é o culpado, o fato é que o país vai ser julgado e aí o país pode ser sancionado pela violação de direitos humanos. Aí o que que acontece? Então, aí os casos do Brasil começaram a chegar na corte e muitos desses casos eram de competência das justiças estaduais. Só que quando a corte sanciona o país, quem representa o país no âmbito externo é a União. Então aí o legislador constituinte derivado pensou, olha, havendo grave violação de direitos humanos, pode ser que o Brasil seja responsabilizado no plano externo. Então há, no mínimo, um interesse indireto da União. Interesse indireto. Porque se fosse interesse direto, já seria competência federal por conta do inciso 4, né? O inciso 4 ele fala na competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesses da União. Aqui o interesse da União é indireto. Né? Aqui o interesse da União é indireto. Por que é indireto? Porque o Brasil pode ser responsabilizado na esfera internacional e na esfera internacional quem representa o Brasil é a União. Com isso que eu acabei de falar, você entende, volte comigo aqui para a tela, o começo desse parágrafo 5º, quando diz assim, olha só, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, é disso que estamos falando, né? Ou seja, por que se criou esse Instituto da Federalização? Justamente para que se assegure que seja a União, que é quem representa o Brasil no plano externo, a União, e aqui um ramo da Justiça da União, que é a Justiça Federal, que analise aquela questão, para evitar que um outro ente federativo apreciasse o caso, adotasse uma postura comissiva ou omissiva,
né? Imagina a justiça estadual adotando uma postura comissiva ou omissiva, ou as polícias estaduais adotando uma postura comissiva ou omissiva, e a União ser responsabilizada. E veja, pelo amor de Deus, não estou dizendo que a União é melhor do que os Estados ou o Estado é melhor do que a União. Não estou dizendo que essa postura comissiva ou omissiva de violação de direitos humanos aconteceria nos Estados e não aconteceria na União, ou vice-versa. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a União seja responsabilizada pelos atos da União, pelas condutas comissivas ou omissivas, violadoras de direitos humanos, da própria União e não dos outros entes federados. Então, por isso, meus amigos, é justamente por essa possibilidade de a União, né, o Brasil, e aí eu repito, representado pela União no plano externo, por essa possibilidade de ser responsabilizado no plano externo, é que se permitiu deslocar a competência para que nós tivéssemos, então, um processo ou uma investigação que é de competência da Justiça Estadual, que seja deslocada para a Justiça Federal. Tá? Volte comigo aqui para a tela. É por isso que aqui, então, se diz o seguinte, que o PGR, né? Então, vamos lá, vamos ler de novo. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o PGR, né, um Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o STJ, e em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal, o famoso IDC, o incidente de deslocamento de competência. Então, o que é o incidente de deslocamento de competência? É o Procurador-Geral da República requerendo ao STJ, é importante lembrar que é o STJ, não é o STF, né? Quando a gente fala em PGR, Procurador-Geral da República, já vem à cabeça o STF, né? Não, lembra, o PGR, ele atua tanto no STF quanto no STJ. A grande questão é que a Lei Complementar 75, que é a Lei Orgânica do Ministério Público da União, permite ao PGR delegar a atuação, tanto no STF quanto no STJ, aos subprocuradores gerais da República, né, que é o último ramo ali da carreira. Então, na prática, o que acontece é que o PGR, propriamente dito, atua ali no Supremo, no plenário, e nas turmas quem atua geralmente não é o próprio PGR, é um subprocurador-geral da República representando o PGR, e no STJ geralmente também é um subprocurador-geral da República representando o PGR. Mas ali é o PGR atuando, é o PGR delegando a sua atuação a um subprocurador-geral da República. Então, na verdade, nada a estranhar com o fato de o PGR atuar no STJ. Aí, volte comigo aqui para a tela. Então, o PGR ele vai ao STJ requerer um IDC, um incidente de deslocamento de competência. Esse incidente de deslocamento de competência, meus amigos, é justamente esse pleito de federalização. É esse pleito formulado ao STJ para que a matéria, seja na fase de investigação, seja na fase de processo, para que ela saia da instância estadual e seja deslocada para a instância federal. É o que a gente chama, então, como eu disse, de federalização dos crimes contra os direitos humanos. Tá bom? Bom, então, volte comigo aqui para a tela. Então, a gente já entendeu qual é a lógica aqui. A lógica é permitir o deslocamento de competência justamente para assegurar as obrigações do Brasil, aos quais o Brasil aderiu por intermédio ali de um tratado internacional, tá? Justamente por isso, o primeiro caso que chegou ao STJ de um incidente de deslocamento de competência foi o caso, na época, da missionária Dorothy Stang. Era uma missionária norte-americana que atuava no interior do Pará, e aí acabou contrariando os interesses de latifundiários locais, e esses latifundiários acabaram por contratar pistoleiros que mataram essa missionária, né? E aí, assim, foi algo que teve muita repercussão na imprensa internacional, o que evidentemente poderia ensejar a responsabilização do Brasil, né, assim, chamando a atenção para a comunidade internacional, poderia sim ensejar a responsabilização do Brasil no plano internacional. Então, para assegurar as obrigações do Brasil no plano internacional, o PGR, então, ajuiza o primeiro IDC, o primeiro incidente de deslocamento de competência. E aí o STJ começa a afirmar sua jurisprudência sobre a matéria. O STJ veio e disse não cabe deslocar a competência aqui. Por que não cabe deslocar a competência?
Porque a investigação estava começando, o crime tinha ocorrido há muito pouco tempo. A investigação estava começando e estava andando a investigação sem maiores problemas. Aí o STJ veio e disse o seguinte, olha, no plano internacional, o Brasil só é responsabilizado, não é pela existência do crime, é pela impunidade. Ou seja, é por não investigar, é por não processar, é por não ser negligente com a investigação. E aí veio o STJ e disse, se no âmbito estadual a investigação ou o processo está andando a contento, se a investigação ou o processo está caminhando, não está havendo ingerência externa, não está havendo pressão de nenhuma natureza, se não está havendo comportamento desidioso, suspeita de corrupção, etc. Ou seja, se está tendo um andamento regular, então não há por que federalizar. Porque não há por que se falar em responsabilização no plano internacional quando a investigação e o processo estão andando a contento. Isso é muito importante. Aí, a primeira hipótese, o primeiro caso que o STJ federalizou foi um caso em 2011, foi assassinato de um advogado, ele era da Comissão de Direitos Humanos local, e eu não me recordo se ele era da Paraíba ou de Pernambuco, mas salvo engano da Paraíba. É porque, na verdade, assim, ele era de um estado e morreu em outro, e era um desses dois, né? Eu não lembro se ele era da Paraíba e foi assassinado em Pernambuco, ou era de Pernambuco e foi assassinado na Paraíba. Salvo engano, ele foi assassinado na Paraíba. E aí, assim, ele denunciava a existência de grupos de extermínio, né? Era da Comissão de Direitos Humanos da OAB local, e aí recebeu algumas ameaças de morte e acabaram concretizando esse assassinato. Só que neste caso, o STJ entendeu que a investigação estava parada há muito tempo. E aí, neste caso, por força de a investigação estar parada, aí, ou seja, não está tendo o andamento regular, aí o STJ então decidiu pela federalização, deslocou a competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, tá bom? Em 2020, se não estou enganado, estou na dúvida agora se 2019 ou 2020, mas salvo engano 2020, em 2020 o STJ julgou mais um incidente de deslocamento de competência que teve muita repercussão, que foi o assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista, o Anderson, né? Eles foram assassinados no Rio de Janeiro, como é de conhecimento público, e houve um pedido do PGR para federalizar o caso, para que a investigação passasse para o âmbito da esfera federal. E o STJ, da mesma forma que aconteceu lá no caso Dorothy Seng, negou a federalização justamente por entender que a investigação estava andando a contento. Quer dizer, embora não tivesse identificado ainda todos os envolvidos, havia alguns envolvidos identificados, presos, etc e tal, mas o STJ entendeu que a investigação estava andando, que tinha avanços, que a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro estava fazendo o seu trabalho, então o STJ nesse caso negou a federalização. Eu estou contando todos esses precedentes, primeiro porque é muito importante a gente conhecer jurisprudência, mas segundo lugar, sobretudo, porque a gente precisa compreender esses requisitos que são trazidos pelo STJ. Né? Porque, assim, quando a gente lê esse parágrafo 5º, a priori a gente fica sem entender por que o STJ exige que lá na esfera estadual não esteja tendo um tratamento a contento para poder federalizar. Justamente porque se na esfera estadual está tendo um tratamento regular, então significa dizer que não há possibilidade de o Brasil ser responsabilizado na esfera internacional. E o IDC, volte comigo para a tela, é justamente, vou riscar aí na tela, com a finalidade de assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes de tratado internacional. Ou seja, se na esfera estadual está tendo o tratamento adequado, devido, então é porque o Brasil está cumprindo com suas obrigações no âmbito internacional e, portanto, não haveria razão para o IDC, tá bom? Importante, então, nós atentarmos para isto. Bom, há quem defenda em doutrina até hoje a inconstitucionalidade do IDC, porque lembra que aqui a norma constitucional não é originária, né, ela é derivada. De acordo com a jurisprudência do Supremo, não cabe falar em inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias. Então as normas originárias lá de 88, essas não podem ser declaradas inconstitucionais, mas ao contrário do que defende o alemão Otto Barhoff, né, se escreve Backhoff, né, Otto Barhoff defende
além dessa possibilidade, o Supremo nunca admitiu. Mas cabe a inconstitucionalidade das normas constitucionais derivadas. Então aqui, como é a norma constitucional derivada, há quem defenda a inconstitucionalidade desse IDC. Por que a inconstitucionalidade? Porque feriria o princípio do juiz natural e também porque estabeleceria aqui na prática uma hierarquia entre justiças, como se a Justiça Federal pudesse rever os atos da Justiça Estadual. Mas o STF não reconheceu essa inconstitucionalidade. Para o STF aqui não há violação ao juiz natural, porque não é uma regra criada ex post ante, ou seja, não é uma regra criada, ou melhor, porque é uma regra criada ex post ante, né? Ou seja, é uma regra criada anteriormente. Não pode aplicar essa regra para fatos ocorridos antes da emenda 45, mas depois da emenda 45 é uma regra de deslocamento de competência que já existe e que, portanto, não viola o juiz natural. Pela ideia do juiz natural, a gente não pode ter regras criadas a posteriori, não dá para mudar as regras do jogo depois que o jogo começou, né? A gente falou aqui de juiz natural oportunamente. Bom, fora isso, meus amigos, o Supremo reconhece que aqui não há que se falar em hierarquia entre Justiça Estadual e Federal. Não é a Justiça Federal revendo os atos da Justiça Estadual. É um deslocamento de competência, quer dizer, uma mudança de competência. Tá? Então não haveria que se falar em estabelecimento de hierarquia e, portanto, o Supremo entende que não há inconstitucionalidade aqui. Tá bom? Vou seguir aqui, vou avançar um pouco mais, tá? Então vamos para a próxima hipótese de competência da Justiça Federal, o inciso de número 6, que diz assim: compete aos juízes federais. Claro que esse compete aos juízes federais, a gente sabe que é o que está no caput do artigo 109. Então, compete aos juízes federais processar e julgar, inciso 6, os crimes contra a organização do trabalho, e nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira. Vamos lá. Então, primeiro, compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes contra a organização do trabalho. Meus amigos, vejam só. Crimes contra a organização do trabalho estão lá no Código Penal entre os artigos 197 e 207. Né? Então, lá no Código Penal entre o 197 e o 207. Então começa lá, 197, atentado contra a liberdade de trabalho. 198, atentado contra a liberdade de contrato de trabalho, que é diferente, obviamente. 199, aí vem a sabotagem, a boicotagem violenta, enfim, vários crimes lá do 197 ao 207. Veja, aqui eu quero chamar a sua atenção porque tem dois entendimentos consolidados na jurisprudência do STF e do STJ e que são entendimentos aos quais a gente não chega com uma interpretação literal. Né? Pela interpretação literal, o que é que a gente tem? Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes contra a organização do trabalho. Ok. Só que, primeiro, o Supremo entende, e o STJ também, estou falando do Supremo porque é matéria constitucional, né? O Supremo Tribunal Federal entende que o crime de redução à condição análoga de escravo é crime federal. Tá, e por que isso é importante? É porque o crime de redução à condição análoga de escravo, ele está no artigo 149, que é crime contra a liberdade individual. Eu falei que o crime contra a organização do trabalho, os crimes, né, esses crimes estão entre o artigo 197 e o 207 do Código Penal. E agora eu estou falando de um que está lá atrás, no 149, que não está no catálogo dos crimes contra a organização do trabalho. Ele está no catálogo dos crimes contra a liberdade individual. Só que o Supremo entende que a redução à condição análoga de escravo, também chamado de crime de plágio, crime de plágio, tecnicamente, é esse, não é a violação de direitos autorais, tecnicamente para o direito penal, claro. Né? Então, para o Supremo, esse crime de redução à condição análoga de escravo, do artigo 149, para o Supremo, embora esteja no catálogo dos crimes contra a liberdade individual, mas é um crime que viola a organização do trabalho como um todo. E aí o Supremo Tribunal Federal entende que por afrontar a organização do trabalho é crime federal. Então, olha que interessante. Volte comigo aqui para a tela. Por que eu disse que é algo, né? Essa primeira interpretação aqui, essa primeira questão, é algo, uma conclusão a que a gente não chegaria com a interpretação literal. Pela interpretação literal,
diríamos, não, redução à condição análoga de escravo não é crime contra a organização do trabalho, e sim crime contra a liberdade individual, então não é crime federal. Mas o Supremo diz não, está lá no rol dos crimes contra a liberdade individual. Mas além de violar a liberdade individual, também viola a organização do trabalho como um todo, e por isso seria crime federal, entendimento do Supremo. Tá? Bom, meus amigos, vamos lá. Outro entendimento do Supremo e também do STJ, como eu disse, mas estou falando aqui do Supremo, mas também é entendimento do STJ, que é o seguinte: mais uma vez, com a interpretação literal, o que é que a gente teria? Né? Que compete à Justiça Federal julgar os crimes contra a organização do trabalho. Ora, o legislador constituinte diferenciou algum tipo de crime contra a organização do trabalho? Não, ele apenas diz crimes contra a organização do trabalho. Tudo bem. Só que o Supremo diz o seguinte: se o crime contra a organização do trabalho atingir interesse meramente individual, não é competência federal, é competência estadual. Perceba? Por isso que eu dizia, dois entendimentos do Supremo, entendimentos consolidados do Supremo, também agasalhados pelo STJ, e são entendimentos aos quais nós não chegamos com interpretação meramente literal. Com interpretação meramente literal, a gente teria que crime contra a organização do trabalho é crime federal, né? Do 197 ao 207. Só que vem o Supremo e diz, mas o 149 também é crime federal, porque não está no rol dos crimes contra a organização do trabalho, mas também atinge o bem jurídico, a organização do trabalho como um todo, por isso é crime federal. E aí, ademais, o Supremo vem e diz, pode ser que o crime esteja no rol dos crimes contra a organização do trabalho, quer dizer, entre o 197 e o 207 do Código Penal, e ainda assim não ser federal. Por quê? Porque está no rol dos crimes contra a organização do trabalho, mas atinge um interesse meramente individual, seria a competência estadual. Por exemplo, atentado contra a liberdade de contrato de trabalho. Um empregador que empregou a grave ameaça para obrigar um empregado a assinar um contrato de trabalho, mas um empregador, interesse individual, para o Supremo não é crime federal, embora esteja no catálogo dos crimes contra a organização do trabalho. Então, cuidado na hora da sua prova, porque aí você tem que saber na hora da prova, principalmente na objetiva, se o examinador está ou não cobrando literalidade legislativa. Porque se lá na sua prova vier, né, compete ao juiz federal processar e julgar, e tem lá uma alternativa, os crimes contra a organização do trabalho, está correto. Está correto. Por quê? Porque ele está transcrevendo a literalidade do texto constitucional. Então não vai pensar na prova objetiva, não, mas o Supremo disse. Ele lhe perguntou a opinião do Supremo? Se ele lhe perguntar, você já sabe. Mas quando ele não coloca de acordo com a jurisprudência, de acordo com o Supremo, de acordo com o entendimento, não. Ele está lá de acordo com a Constituição. Então vai com o que diz a Constituição. Constituição é crime contra a organização do trabalho, crime federal. Agora, se ele perguntar o entendimento do Supremo, você vai dizer, pode ser que seja crime contra a organização do trabalho e não seja federal, quando ele atinge interesse meramente individual. Tá? Então, cuidado, porque às vezes a gente estuda, a gente está preparado, a gente tem bastante conhecimento e a gente muitas vezes perde pontos preciosos na hora da prova porque a gente não está sabendo realizar a prova. Conhecimento a gente tinha, a gente sabia o que é que está na Constituição, o que é que dizia o Supremo, só que a gente não conseguiu interpretar o enunciado da questão e a gente colocou algo que não foi cobrado. Ele queria a literalidade da Constituição e eu fui pelo entendimento do Supremo, ou vice-versa. É por isso, meus amigos, a importância de realizar questões, porque realizando questões a gente vai pegando o traquejo da prova. E também realizar provas, tá? Também realizar provas. Às vezes você já está no nível de estudo, você ainda não está no nível que você quer, você ainda não está no nível ideal, mas começa a fazer prova. Né? Começa a fazer prova para ir pegando ali enfim. Agora, claro, isso também é bastante pessoal, tá? Eu digo assim, começa a fazer prova, mas eu sei que tem pessoas em relação às quais um resultado negativo abala profundamente. Eu já digo, você vai ter que trabalhar isso em você. Ou trabalhar sozinho, ou trabalhar com ajuda especializada, mas você vai precisar trabalhar isso em você, porque, assim, concurseiros passam por isso, você vai passar por isso, tá? Então, se uma não aprovação te abala profundamente, então eu não aconselho a ficar fazendo prova o tempo inteiro, mas aconselho a trabalhar isso, porque vai chegar uma hora que você vai precisar fazer prova e
E a não aprovação, até chegar à aprovação, é algo que acontece, né? Aconselho todos, para quem ainda não acompanha lá no nosso canal no YouTube, vários projetos que nós temos. Um desses projetos é o projeto Fala Aprovado, em que a gente convida pessoas concursadas para falarem da sua trajetória de estudo até a aprovação. E aí vocês veem quantos e quantos concursados, aprovados e tal, e que relatam, né, essa saga aí. Então eu acho esse quadro sensacional, sabe? Assim, eu falo sem maiores pruridos em relação a isso, porque primeiro que eu não estou falando de um trabalho meu, eu estou falando do trabalho das pessoas que estão prestando depoimento, então eu não estou fazendo autoelogio nenhum aqui, mas eu realmente acho esse trabalho sensacional, porque eu sei que ajuda muita gente, eu recebo muito feedback positivo e sempre repasso para os autores dos depoimentos, porque eu sei, eu, né, fui concurseiro por tantos anos, e eu sei as dificuldades pelas quais a gente passa, eu sei aquele momento que bate a desesperança de achar que não vai dar, e aí quando você vê que os concursados todos passaram por aquilo, caramba, isso dá um ânimo, dá injeção de ânimo. Então, assim, eu sou muito fã desse projeto, eu sou muito fã de cada uma daquelas pessoas que prestaram depoimento ali, a quem eu sou muito grato, né? Fecha parênteses e volta aqui comigo. Tá, dito isso, aqui a gente trata desses outros dois casos. Olha só, então falei aqui, crime contra a organização do trabalho, e aí prossegue e diz assim a Constituição: e nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira. Eu quero que você atente muito a essa expressão aqui, nos casos determinados por lei. Né? Por quê? Pelo seguinte, meus amigos, esses dois casos, o crime contra o sistema financeiro e o crime contra a ordem econômico-financeira, são os dois casos, só são esses dois casos, em que o legislador constituinte não afirmou a competência da Justiça Federal. Ele não afirmou a competência da Justiça Federal. O legislador constituinte delegou ao legislador ordinário a definição da competência em federal ou não. Nos outros casos, o legislador constituinte diz, é competência federal. Mas nestes dois casos, justamente por ele dizer, nos casos definidos por lei, ele está delegando ao legislador ordinário a definição dessa competência. O prazo desse bloco aqui já está se esgotando, eu volto daqui a pouco desenvolvendo essa ideia e falando das outras hipóteses de competência da Justiça Federal. A gente já volta, vamos lá.